cavalo passou os últimos séculos como presa, sobrevivendo a uma série de fatores que o levaram a modificações genéticas que sempre somaram a um único objetivo: correr. Com um aparelho respiratório que garante por exercício mais de 180 respirações por minuto, é a alteração de seus genes, onde nenhuma outra espécie foi capaz de alcançar. Os 5 dedos se tornaram apenas uma única estrutura. Com todas essas qualidades, o cavalo também desenvolveu a musculatura dorsal e abdominal, que permitiu que outra espécie fosse combinada com ele, dando início assim à era dos centauros. A conexão entre homem e cavalo surgiu logo após a domesticação pelos nômades aos arredores da Península Ibérica, o que fez esses animais deixar de ser uma principal fonte de alimento e passarem a ser utilizados como meios de transporte. Desde então, começou uma série de seleções genéticas. Os mais fortes sobreviviam e ao longo do tempo passavam seus genes aos seus descendentes. A conexão entre os humanos e esses animais é tão forte que mesmo hoje, com toda a tecnologia, não conseguimos perder o contato com os cavalos. Houve um avanço muito grande na área de pesquisa genética. E qual foi o resultado? São mais de 100 raças distintas, cada uma com sua função específica. A principal área que mais atrai pesquisas e desenvolvimento genético é a de esporte. É um leque gigantesco de diversidade genética e o principal fator que busca é performance. Quanto mais rápido, forte, resistente, ágil e dócil for o cavalo, maior é a performance. Logo, o valor também é agregado. No entanto, antes de se tornar campeão, deve-se parecer como um campeão. Outro fator que é indispensável para um cavalo esportista é a beleza do animal. No entanto, isso é uma questão de gosto pessoal. E esse objetivo levou a uma diversidade enorme de pelagens entre as raças de cavalo. A pelagem alazã, ela é muito frequente em cavalos como cor de milha. O que se destaca nela é uma pelagem meio castanha avermelhada, onde a crina, a cauda e extremidades podem ser da mesma cor em relação ao corpo ou mais claras. Geneticamente, esse cavalo possui os genes dominantes, azão e azim, que influenciam na pelagem dele. O gene Bzão, ele vai determinar a pelagem preta em algumas partes do corpo. Já o gene azão vai determinar cores pretas na crina, cauda e extremidades. Ou seja, para ele ser um alazão, ele precisa ser Bzim, traço. De milha é muito utilizado em esportes, tais como rédea, vaquejada, team rope e ainda mais é muito utilizado no campo para condução de gado. O quarto de milha ele se destaca pela musculatura bem desenvolvida, consegue percorrer curtas distâncias em alta velocidade, orelhas pequenas, o front é amplo, olhos grandes e bem espaçados. A pelagem influencia no preço do animal no mercado. Pelo fato da alazã ser a mais comum em animais cor de milha, ela torna-se um preço mais acessível. Mas existem outras pelagens que aumentam o preço do animal no mercado. O cavalo baio, ele vem se destacando cada dia mais por ele ser um cavalo da cor bonita, da cor bastante chamativa. Um exemplo disso é que um cavalo dessa pelagem foi usado no filme Spirit, o Corcel Indomável, no qual o protagonista tem a mesma pelagem que esse cavalo. Esse cavalo também é muito procurado na raça quarto de milha, na pelagem baia,
para correr em provas, fazer prova de rédea, apartação, devido a sua cor ser bastante chamativa. Com tudo isso, vem se agregando a cada dia mais o valor desse tipo de cavalo. Existem 3 tipos de cavalo baio: o cavalo branco, o melado e o rosado. E são alguns dos fatores que influenciam na cor dessa pelagem. Tanto a alimentação, a dieta, a pastagem e até mesmo o sexo. Por exemplo, o cavalo macho, ele tem a pele mais brilhante, mais lustrosa. O cavalo baio, ele tem manchas pretas, nas quais são a crina, a cauda, a cara, o interno das orelhas, e essas partes são chamadas de ponta preta. Sem as tais, ele não é um cavalo baio, exceto a que é sob manchas brancas. O cavalo baio, ele tem a pelagem escura, exceto o cavalo sobre manchas brancas, a qual a pele é rosa. Isso ocorre porque o animal carrega tanto o gene A Gold quanto a pelagem preta. Mais gene, mais cores adversas. Como exemplo, a pelagem baio é uma das variações da pelagem preta. Essa égua, ela quando jovem, era uma égua da coloração preta. Porém, com o passar do tempo, a ação do ambiente em sua pelagem a tornou mais voltada para o lobuno ou até mesmo castanho. O fenótipo dela atual, que é o ambiente, a junção de ambiente mais genótipo, é dessa coloração um pouco mais clara, onde apresentamos algumas partes pretas como pernas e a base da crina, e outras partes mais próximas do baio, como essa região aqui do vazio do animal, entre meia-orelhas e fronte. Hoje no mercado, o cavalo quarto de milha é extremamente visado. Porém, vem ganhando muito espaço na atualidade a raça crioula, uma raça 100% brasileira, a qual traz rusticidade e uma lida no campo mais facilitada, por possuir uma estrutura óssea boa, cascos muito bem desenvolvidos, e essa rusticidade proporciona isso. Essa égua, como por exemplo, é uma égua que é meio sangue, quarto de milha com crioulo, onde a gente realiza esse cruzamento para haver uma grande explosão com calcense, um animal perfeito para a lida no campo. Essa égua apresenta a pelagem preta, que é uma pelagem exótica e muito visada na atualidade, justamente por ser exótica, a qual aumenta o valor agregado no animal. As características que o cavalo me mostra, tanto de comportamento quanto de rendimento e durante o treinamento, são nada mais nada menos que a somatória do fator gene com o ambiente, né? E desde quando eu decidi ser treinador de cavalo, eu nunca esqueci da fala que um professor meu me disse: não adianta nada você ter o cavalo mais caro com a melhor genética se o seu manejo, o seu método de treinamento não encaixa com ele. Desse jeito, o seu cavalo nunca vai mostrar 100% o que ele tem para te mostrar. Quando o fator ambiente está adequado ao natural de cada cavalo, fica muito mais fácil o treinamento. E o que vai diferenciar a facilidade de aprendizado de um cavalo para o outro é a característica de docilidade. Quando a gente trabalha com um cavalo na pelagem bonita, com uma pelagem que a gente gosta, a gente fica cada vez mais satisfeito com o trabalho. Isso acaba tornando um trabalho mais prazeroso e isso reflete no cavalo e a característica de docilidade se manifesta mais ainda. Na minha opinião, a pelagem mais bonita é a que possui o gene SW, Splashed White. Esse gene é numerado do SW1 até o SW6. Na verdade, ele é uma mutação do gene MITF, que é convertido do SW1, 3, 5 e 6, ou do gene PAX3, que pode ser convertido no SW2 e SW4.
Esses genes se mostram em manchas brancas de padrão horizontal que se iniciam nos membros ou então na fronte. Além disso, por ser uma mutação, esse gene ele pode estar presente em diferentes pelagens, ou seja, a gente tem aí cavalos alazões, né, com esse gene manifestado, existem cavalos pretos, cavalos baios e, se você der sorte, pode até vir com olho azul. O valor desses animais acaba sendo elevado não só por conta da beleza, mas também por conta de animais que literalmente fizeram história em pista. A gente tem aí o top 1 garanhão reprodutor do Brasil, Gunner Boy. O Gunner Boy ele é um cavalo que foi treinado, nascido aqui no Brasil e treinado por um dos maiores treinadores brasileiros, Eduardo Salgado. Ele foi competir lá nos Estados Unidos, na NRJ Futurity em 2011, ganhou no nível 1, nível 2, nível 4 ele ficou entre os 7 finalistas e no nível 3 ele ficou para o empate, foi para o desempate, tirou uma nota de 225,5 e ficou reservado campeão. $99 mil em prêmios, né? E em 2015 teve o campeonato nacional de rédeas, o maior campeonato do Brasil de rédeas. 8 filhos dele competiram, 6 foram para a final e esses cavalos ficaram conhecidos como os cara branca. A característica de cara branca é uma marca deixada aos filhos do Gunner Boy. Então, além de beleza, docilidade e muita performance em pista, e isso eleva muito o preço desses animais.